Bom dia a todos. Vamos então hoje, continuar o nosso estudo do livro Episódios Diários. E já estamos no capítulo 26. E neste capítulo vamos falar sobre a filosofia da compreensão. E vamos entender então, o que a benfeitora Joana de Ângeles traz para nós, nesse texto. Então, ela inicia falando o seguinte: no transcurso de um dia, não faltam motivos para revides, agressões, quedas morais. Uma pessoa desatenta choca-se contigo e não se desculpa. Outra irreverente diz-te um doesto e segue, sorrindo. Mas alguém em desequilíbrio não oculta a animosidade que te inspira. Outrem mais de quem sabes que te censura e, mentindo contra ti, acusa-te levianamente. Tens vontade de reagir. Também sou humano, costumas pensar. Somente que reações semelhantes àquelas não resolvem o problema. Deves nivelar-te às pessoas pelas suas conquistas e títulos de enobrecimento, numa linha superior, e não pela sua mesquinhez. Ninguém passa na terra sem provar a taça da incompreensão. Cada qual julga os outros pelos próprios critérios, mediante a sua forma de ser, como é natural. Desculpe-me. O que se não possui é desconhecido, portanto, difícil de identificar do outro. Não é necessário que se te despersonalizes, evitando apresentar-te conforme és. Faz-se mister que te superes vencendo a parte negativa do teu caráter, aquela que censuras nos outros. Lapidando as tuas arestas, tornar-te-ás melhor e mais feliz. Aqueles que são exigentes, que gostam de aclarar tudo, resolver as situações que lhes surgem, padecem de distúrbios emocionais. Sofrem ulcerações gástricas e duodenais. Vivem indispostos. Será que esses perturbadores, insolentes do caminho, merecem que te desarmonizes? Segue em paz durante todo o teu dia e arrima-te na filosofia da compreensão e da solidariedade, ajudando-os sem reagires contra eles. Isso será melhor para ti e para todos. Então, meus irmãos, essa leitura de hoje, ela nos traz assim inúmeras reflexões. E aí eu já começo fazendo uma espécie de provocação a vocês. Imagine uma segunda-feira de manhã, você acorda às 6 horas da manhã e diz assim: eu vou agora começar um novo dia, numa outra vibração, vou ficar super equilibrada. E aí você acorda, faz uma meditação, ou liga num canal para fazer uma meditação guiada, ou você liga uma música, e você mesmo faz aquela meditação, você vibra, você relaxa, você faz uma oração agradecendo pela vida, toma o seu café da manhã maravilhoso, depois aqui comunga desse espaço conosco, lendo, o livro de Joana, refletindo sobre as questões do cotidiano, e aí você sai para trabalhar. Você sai para trabalhar e imagina que você esteja numa manhã chuvosa, e você para no ponto do ônibus e um motorista passa numa poça d'água e te molha totalmente com aquela água. Qual vai ser a sua reação? A gente nem sempre consegue prever como vai ser a nossa reação. Pode ser que todo esse trabalho de equilíbrio de manhã te deixe harmonizado,
Mas a verdade é que, falíveis que somos, muitas vezes o que a gente vai fazer é, num rompante, falar uma palavra nada adequada, ou emitir um pensamento ruim para o outro, né? E aí a gente já se desarmoniza, a gente perde todo aquele trabalho que a gente começou de manhã. E o texto fala justamente disso, de filosofia da compreensão, que a gente possa estar vigilante, porque não existe ninguém que, ao longo do percurso aqui na Terra, não vá passar por situações de incompreensão, de julgamentos, né? A gente deu um exemplo assim trivial, mas vamos supor que, chegando ao trabalho, aquele seu colega de trabalho, né, com o qual você não tem tanta empatia, que está sempre ali vendo os seus defeitos, naquele dia está mais inspirado ainda a apontar os erros seus. E aí a gente pensa assim, caramba, estou sendo testado mesmo, tenho que hoje vibrar, pensar muito, né? Mas será que a gente para pensar nisso, ou quando a gente vê, a gente já deu uma resposta ruim, a gente já perdeu a paciência, né? Então, é isso que o texto fala. Quando a gente, né, acaba perdendo a paciência, quando a gente acaba dando a resposta ruim, a gente entra na mesma esfera de vibração do outro. E é isso que a gente não tem que fazer. É esse exercício que nós precisamos trabalhar. Nós precisamos trabalhar para melhorar. E aí a gente usa sempre como exemplo, né, aquelas pessoas que aqui na Terra tiveram um elevado grau de humanidade, que conseguiram, né, se destacar nesse sentido. E aí eu destaco duas passagens de Chico Xavier. Uma é em um momento, né, em que ele passava por umas situações e tudo, e aí Emmanuel chega para ele e diz assim, Chico, quando não tiveres nada de bom para falar, fecha a boca, silencie. Então, nós precisamos, né, exercitar isso também. Ah, mas eu vou aceitar que fulano me trate mal. Frases como essa refletem o orgulho que nós ainda temos, né? Então, a gente, quando se depara, às vezes, com um colega de trabalho difícil, com uma pessoa, né, que a gente fala assim, que é o calo, né, nosso sapato ali, são pessoas que vêm justamente o quê? Para testar nossa paciência, nossa humildade, nosso equilíbrio emocional. Porque a pessoa, quando ela começa a trabalhar, né, pela sua paz interior, ela realmente atinge um nível de equilíbrio tal que nada externo consegue abalá-la. Então, quando alguém chega apontando os seus erros, você tem tanta consciência do que você fez que você, no máximo, vai dizer, olha, essa é a sua visão, a minha visão é diferente da sua. E nós podemos conversar, se você quiser. Né? Então, nós vamos dialogar, nós vamos nos colocar, e se não for possível o diálogo naquele momento, a gente silencia e aguarda, porque no momento oportuno, nós certamente teremos a oportunidade de mostrar a essa pessoa que ela estava equivocada. E não necessariamente através de palavras, mas através das nossas ações, porque as nossas ações dizem muito mais do que as nossas palavras. E um segundo aspecto, né, eu falei que eu ia dar dois exemplos de Chico, é a questão da água, da paz. Né? Chico falava muito da água da paz. E as pessoas achavam assim, que a água da paz era uma água fluida, fluidificada, que a gente bebia para ter paz. E isso não existe, né? Mas a água da paz que nos foi ensinada é o seguinte, quando nós sentirmos, né, que está difícil mesmo controlar nossos impulsos, o nosso orgulho, no sentido de que a gente está querendo revidar com uma palavra ruim, que a gente beba um pouco d'água e retenha essa água na boca, que a gente não engula. E a gente fique com essa água ali na boca o tempo suficiente para que a gente consiga ter discernimento e equilíbrio para não responder na impulsividade. Porque nós somos seres humanos, então nós já temos senso crítico, a gente não precisa agir de forma instintiva. Então a gente não precisa, agir por ato reflexo. A gente tem que ser capaz de pensar, raciocinar e depois dar resposta ao outro. Então a água da paz nos ajuda a trabalhar essa nossa humanidade, esse nosso equilíbrio. Nos faz ter tempo de pensar e não desarmonizar.
Então, se nós somos o tipo de pessoa que a gente estoura fácil, que a gente quer dar, que a gente sempre carrega uma garrafinha de água com a gente, porque no primeiro sinal de desarmonia a gente coloca um pouquinho de água da paz na boca e segura. E espera o momento oportuno para que você sempre consiga passar para o outro o que você tem de melhor. E que aquilo, né, que é negativo, você consiga trabalhar interior e daquilo não te afete também. Porque isso também é importante. Não é simplesmente você silenciar e ficar guardando um monte de mágoa dentro de você. É você ter o entendimento de que você e o outro têm visões distintas, porque ele faz um julgamento a partir do ponto de vista dele, da vivência dele. Né? Isso que Joana nos fala. Então, a gente precisa ter essa ideia. E a verdade é que nós, quando começamos a ter esse tipo de atitude, nós não estamos fazendo isso pelo outro, mas nós estamos fazendo isso por nós mesmos, porque nós estamos num exercício de início de amar a nós mesmos, né? E porque isso é muito importante. A gente fala muito de amar o outro, mas o amor ao outro é reflexo do amor que nós temos a nós mesmos. E aí tem um livro de André Luiz, né, no livro Paz e Renovação, em que ele dá 10, né, maneiras de nós amarmos a nós mesmos. E eu vou pedir licença a vocês, que eu gostaria de compartilhar hoje, porque são lições preciosas que eu gostaria que todos nós assimilássemos, porque elas são bem bacanas. Então, a primeira lição que ele diz é disciplinar os próprios impulsos. Olha que interessante, tudo a ver com o que a gente está conversando hoje, né? Então, a primeira coisa é que a gente seja capaz de disciplinar. Por quê? Porque agindo por impulsividade, a gente vai gerar também no outro reações e coisas negativas. E aí, depois, isso pode trazer arrependimento para a gente. Então, se a gente, por exemplo, bebe água da paz, pensa um pouquinho, isso evita que a gente consiga, né, que a gente consiga refletir. Isso faz com que a gente consiga refletir e evita que a gente tenha uma atitude que a gente possa se arrepender depois, tá? Segundo, trabalhar cada dia produzindo o melhor que pudermos. A gente já teve, né, um texto de Joana que falou, né, da importância do trabalho e tudo, e é extremamente importante. Um relógio, por exemplo, ele não funciona sem as minúsculas peças que estão ali, né? Sem, que um parafuso que saiu do lugar não funciona bem. Então, assim é a dinâmica do trabalho na Terra. Todos nós temos valor, todos nós precisamos executar o nosso trabalho da melhor forma possível. Terceiro, atender aos bons conselhos que traçamos para os outros. Isso é muito interessante, porque a gente sempre tem um bom conselho para dar para o outro. Mas será que a gente escuta internamente aquilo que a gente fala? Eu costumo dizer que a gente sabe assim, resolver todos os problemas dos outros, mas os nossos, né? Difícil. Né? Então, por isso que é bacana que a gente comece a escutar esses bons conselhos e atender para as nossas vidas também. Né? Por isso que eu falo, quando eu estou aqui, né, refletindo com vocês, a primeira escuta é a minha, porque eu estou precisando aprender isso também. Quarto, aceitar sem revolta, crítica e reprovação. E aí o que a gente tem que fazer é o seguinte, tem pessoas que gostam muito de criticar, estão sempre vendo o lado negativo. Que a gente assimile aquilo que faz sentido, aquilo que é bom, e o que não for, a gente deixa de lado, faz o famoso ouvido de mercador. Legal. Então, é o momento dela, é a visão dela. O importante é que você aceite aquilo que faça sentido para você, que você perceba que, né, vai te fazer crescer, mas o que não for, deixa para lá. Né? Isso você vai trabalhar até sua humildade, sua relação com o outro, mas é importante aceitar. Outra coisa que ele coloca, que é o quinto ponto, ó, esquecer as faltas alheias sem desculpar as nossas. Ou seja, não é no sentido assim que a gente tem que ficar se culpando pelas coisas, não. Mas que nós estejamos atentos com as nossas faltas, para que a gente não volte, né, a cometer as mesmas faltas, mas com relação aos outros, que a gente esqueça e dê a eles, né,
a oportunidade de trabalhar em suas próprias faltas. Sexto ponto, evitar conversações inúteis. Então, se você tem aquele grupo de pessoas que, quando se reúne, é só para falar mal dos outros, para ver o lado negativo de tudo, tenta trazer para a conversa algo que seja benéfico, que seja positivo, que seja bacana, porque negatividade atrai negatividade e é preciso que a gente trabalhe a nossa sintonia mental através das nossas conversações, através da nossa troca, né? E que seja sempre uma troca positiva. Sétimo é receber o sofrimento como processo de nossa educação. Muita gente, quando escuta isso, acha que é fazer apologia do sofrimento. Gente, ninguém gosta de sofrer. Mas a verdade é que a dor faz parte da vida. Não existe ninguém aqui na Terra que tenha uma vida perfeita e a felicidade plena o tempo todo. Cada um de nós vai passar, nem que seja em um único momento da existência, por um momento de dor. A verdade é que a gente tem que olhar para isso não como, meu Deus, Deus me deu dor, Deus me esqueceu de mim. Não. Tem que entender um processo pedagógico. O que será que eu tenho que aprender com isso? É desapego? É o quê? O que eu tenho que aprender? E usar isso como forma de crescimento. Oitavo, calar diante da ofensa. Isso aí, a água da paz resolve, que é uma beleza. Vale a pena carregar a garrafinha de água. Retribuindo sempre o mal com o bem. Batata. Isso aí a gente tem que se esforçar ao máximo. Porque quando a gente retribui o mal com o bem, isso aí gera no outro, né, uma energia melhor, algo bacana, e a gente quebra ali toda a negatividade da relação. Às vezes o outro ainda não vai estar preparado para receber esse bem, mas aí não importa, né? Aí o que importa é o que você está fazendo, é o seu movimento já positivo para isso. Nono, ajudar a todos, sem exigir qualquer pagamento de gratidão. E aí a gente fala qualquer pagamento de gratidão mesmo, é nem assim um muito obrigado. E aí eu lembro uma vez que a gente sempre tem as festas, né, de final de ano na instituição que eu participo, e eu levei alguns dos meus alunos todos para nos ajudarem, para conhecer o trabalho, porque eu tenho assim, pessoas que me ajudam ao longo do ano, dão roupas, dão mantimento. Eu falei, vamos lá para vocês conhecerem, né, o trabalho que é feito, tá? Então eles foram. E aí uma delas estava distribuindo refrigerante, e na hora que foi distribuir o refrigerante para uma senhora, a senhora falou assim, ixi, eu não quero esse refrigerante não, esse aí é vagabundo, volta lá na cozinha porque eu quero Coca-Cola. E aí ela chegou apavorada para mim, ela falou assim, nossa, mas ela é tão pobre e ela só quer se for Coca-Cola. Aí eu falei assim, por que você tem o direito de ter a sua preferência e ela não pode, só porque ela é pobre? Então, a verdade é que a gente tem que ajudar, a gente não estava ali para servi-los, não estava ali para estar na festa que é para eles, é deles. Então eu falei, dá a Coca-Cola para ela, vai lá, se não tiver, a gente compra uma Coca-Cola para ela, vamos dar uma Coca-Cola porque hoje ela merece. E é assim, né? A gente tem que entender que é o papel de cada um. Que bom que a gente pode dar a Coca-Cola para ela, já que a vida, né, certamente dá tantos nãos. Era uma senhora que já passou por muitas dificuldades, então dá a Coca-Cola para ela, isso não vai mudar em nada. Então a gente precisa ajudar todos e não ficar muito preocupado com a gratidão, não, porque na verdade nós somos beneficiados, né, quando a gente ajuda o outro. E por fim, André Luiz coloca assim, repetir as lições edificantes tantas vezes quantas se fizerem necessárias, perseverando no aperfeiçoamento de nós mesmos sem desanimar e colocando-nos a serviço do Divino Mestre, hoje e sempre. Então, eu sempre penso que essa 10ª lição é primordial, porque ela fala de perseverança. Muitas vezes, quando a gente está determinado a renovação de hábitos, a tentar melhorar, a gente acaba tendo os momentos que a gente vai fracassar, porque nós estamos em aprendizado, né? Então vai ter um momento que a gente vai estar no ponto do ônibus, o outro vai jogar água na gente, a gente vai reclamar, e aí depois a gente vai falar, meu Deus, eu não tinha que ter feito isso, mas a gente já fez. Vai ter o dia que o outro vai precisar do nosso sapato, a gente vai reclamar. Isso vai acontecer, né? Vai ter um dia que não vai ter água da paz suficiente que consiga segurar, né, a nossa irritação.
Isso vai acontecer, né? Vai acontecer para todo mundo, mas o que é o bacana? É a gente perseverar, é a gente entender assim, pô, hoje não deu, mas amanhã vai dar. Se não der amanhã também, depois da manhã vai dar, mas um dia vai dar. Pelo menos a gente está ali, treinando, buscando aprender, buscando se melhorar a cada dia. Então, que nós possamos, né, a cada dia nos melhorarmos e que muito mais, né, do que falarmos, do que orarmos, do que louvarmos, que a nossa própria vida se transforme, né, num movimento de paz, de amor, de equilíbrio, e que nós possamos, né, como a gente sempre fala, ser aquilo que a gente espera do mundo, que a gente possa sempre fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que o outro fizesse a nós, porque nós estaremos oferecendo o melhor, não só ao mundo, mas a nós também, porque amar ao outro é amar a nós mesmos. Muita paz a todos e exercitemos a compreensão que nós seremos os maiores beneficiados. Um bom dia, muita luz, muita paz e até amanhã.